Jesus, e que o Senhor, Pai, através da exposição da palavra hoje, atos do Espírito Santo, através da vida dos apóstolos, o Senhor possa falar aos nossos corações, nos despertar para a nossa missão e, de fato, Pai, fazer com que barreiras sejam quebradas, grilhões sejam quebrados, cadeias sejam despedaçadas, Pai, e a presença do Senhor se manifeste poderosamente. Quebra, Senhor, o nosso orgulho, Senhor, aniquila o eu, e que o Senhor possa prevalecer sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Nós amamos a Tua palavra, nós amamos o Senhor, Pai, por isso nós damos prioridade àquilo que o Senhor, Pai, revela na Sua palavra, nas Suas santas escrituras, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Senhor, como homens e mulheres, nós somos falhos, mas como filhos, Senhor, nós queremos o nosso Abba, nosso Pai querido. Então queremos, Senhor, que a glória do Senhor, Pai, através do vaso de barro, faça proezas, faça milagres extraordinários. Afinal, Pai, é a Tua mão sobre a nossa mão. É a Tua voz através da nossa voz. É o Teu Espírito através do nosso Espírito, Pai, comunicando as verdades do Senhor em nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Estamos aqui agora, Atos 6, Atos capítulo 6. Vamos abrir. Estamos aí num propósito de 28 dias, expondo a palavra e sendo edificado e edificando também. Nós saímos ali de Mateus capítulo 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, onde fala das características de um discípulo radical. E nós vamos ver que no livro de Mateus, praticamente todo o livro vai falar vai circundar, né, ou vai estar ao redor de tudo que diz respeito nos outros livros ali, é a expressão daquilo que Jesus falou na prática, né? Então, a palavra, irmãos, não é um livro filosófico, é um livro prático, é o nosso manual de fé e prática. Então, por isso, quando nós vamos expondo, né, por essa característica como a palavra de Deus como um espelho, nós vamos vendo o quanto falta em nós, olhando para Cristo, nós vamos ver o quanto nós precisamos ainda ser transformados. Então, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, tem todas as características que um discípulo precisa para que ele seja relevante e consiga construir essa história com o Senhor e de fato, caminhar dentro desse direcionamento aí, né? A gente vai ver as bem-aventuranças ali, né? Nós vamos ver Jesus falando sobre coisas muito profundas e também muito delicadas. Ele vai falar sobre o adultério, sobre os juramentos, sobre a vingança, sobre o amor ao próximo, sobre a prática da justiça, né? Que é a gente guardar de exceder a justiça diante dos homens, né? E como a pessoa deve exercer a caridade ou dar esmolas, né? Então, não fazer como os hipócritas, como os fingidos, como aqueles que fazem um teatro a fim de ser admirado pelos outros, elogiado pelos outros. E Jesus também falou, não ore como os hipócritas, não ajude como os hipócritas, não ore como os hipócritas,
não jejue, não como os hipócritas, mas você é filho. Então ele traz ali a essência de o que nós chamamos de oração do Pai Nosso, né? Em algumas traduções lá no título está como oração dominical, não sei porquê, mas enfim, o Senhor vai trazendo ali, né? Fala sobre a questão dos tesouros do céu, luz e trevas, dois senhores, ansiedade, é, não dá o santo, aquilo que é santo aos cães. Jesus ensina ou incita a orar, duas estradas. Ele fala sobre os falsos profetas, sobre dois fundamentos, e aí depois nós temos ali o fim do Sermão do Monte, algo interessante ali, para nós mergulharmos. Então, se nós queremos ver as características de um discípulo radical, mergulhe em Mateus capítulo 5, 6 e 7 e fala: Deus, isso aqui ainda não é realidade na minha vida, mas eu quero ser transformado a cada dia. Sou Roberto, tudo bem? Na bênção, seja bem-vindo. Olha aí, ó, Ana, Antônio Marcos, Regiane, tudo bem, meu filho? Na bênção. Bom dia. Na bênção. Bom dia. Então, quando nós começamos aqui o livro de Atos, nós vamos vendo algumas coisas que é nada mais, nada menos do que a ação do Espírito nas nossas vidas, né, ou na vida dos apóstolos que foram ativados, é esse ensino colocado em prática, né? Nós temos ali o nome Atos dos Apóstolos, né? Para mim, é os Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. E a gente até brincou, né? Abra aí sua Bíblia em Atos capítulo 29. Não tem capítulo 29 até o 28, e portanto nós vamos 28 dias, um capítulo por dia, e nós vamos trazer ali os principais acontecimentos. Os irmãos ficaram procurando aí Atos 29, mas na verdade Atos 29 a gente faz é viver, né? É a continuação através da sua vida. É nós, exatamente. Então, olha só, então, no primeiro capítulo tem a questão da ascensão de Jesus, fala dessa expressão dele caminhando junto com os apóstolos, a ascensão de Jesus, né? A escolha de Matias. No Atos capítulo 2, fala sobre essa expressão do dom de línguas, do discurso de Pedro, 3.000 homens batizados, né? Ungiam-se os corações e perguntavam a Pedro: que faremos, irmãos? Arrependei-vos, né? Trouxe ali uma palavra cirúrgica, uma palavra direta: arrependei-vos, né? E sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom, o presente. E é algo forte demais, né? Então, depois ele fala sobre como viviam os convertidos. Então, eles perseveravam. Então, a palavra perseverar aqui é a palavra estar, estava, ou permaneceram aí, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e a cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes. Então nós vamos ver muito essa palavra unânimes, a palavra juntos, a palavra unidos. Então, durante
os próximos capítulos ali. No capítulo 3, então, fala sobre a cura do coxo, o discurso de Pedro. No capítulo 4, fala que, né, os religiosos ali ficaram com ciúmes, né, ficaram irados, ressentidos, a palavra aqui, né? Então, ofendidos, né, pela pregação dos apóstolos e tentaram prender, né? Então já era noite. O Sinédrio, que era uma espécie de tribunal, era um tribunal, né? Então, na época não era como as coisas são hoje, né? Executivo, legislativo, judiciário. Era um sinédrio, era político e religioso ao mesmo tempo. Então, era em cima das leis ali, o pessoal era julgado e condenado, julgado ou absolvido. Enfim, esses homens, Pedro e João, foram presos, passaram a noite lá. Enfim, irmãos, então mais à frente fala do poder de Deus se aperfeiçoando através da vida deles, a igreja em oração, continuava em oração, e ele ressaltou aqui também a generosidade de Barnabé. E ontem nós falamos sobre a questão de Ananias e Safira, né, que mentiram ao Espírito Santo e foram fulminados, fazendo um hiperlink, um paralelo com o Levítico capítulo 10, se eu não me engano. Ele vai trazer essa mesma expressão daqueles que ofereceram fogo estranho e foram fulminados na presença do Senhor. A diferença é que antes o templo era fora, agora o templo é dentro, né? Então nós somos o templo do Espírito Santo e ele vai mostrando ali a seriedade, né? Nós não podemos fazer para Deus de qualquer maneira, não podemos mentir ao Espírito Santo, e isso trouxe um temor. Bom, Novo Testamento aí, gente sendo fulminado por entregar algo de qualquer maneira. Então, o poder do Senhor, quando ele se manifesta, a presença do Senhor se faz real, meu irmão. Ele vai purificar as impurezas e vai destruir aquilo que é maligno. Então, os apóstolos fazem muitos milagres, então os apóstolos foram presos de novo, né? Então, os anjos liberaram eles ali, eles foram libertos. O cárcere foi aberto e foi dado um comando para que eles voltassem a pregar. Depois fala sobre a questão de Gamaliel. Gamaliel falou: olha, gente, fulano de tal, Temas, Judas, né, era muito comum o nome Judas, fizeram isso, arrebanharam 400 homens, outro uma multidão, mas eles morreram, logo o movimento que eles estavam à frente morreu também, não foi para frente. Então, o seguinte, se esses homens aí estão fazendo algo e não for de Deus, vai morrer junto com eles o movimento. Se for de Deus, nós estamos resistindo a algo de Deus. Vamos observar? Vamos trazer, vamos deixar. E aí, os homens concordaram, né? Mas mesmo assim, irmãos, aquilo estava fritando os religiosos por dentro ali. Complicado. Mas, enfim. E hoje, Atos capítulo 6, é isso? Atos 6? Ora, naqueles dias, multiplicando o número de discípulos, houve murmuração entre os helenistas, ou dos helenistas, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação. Então, aqui está as características de um
discípulo fiel, levantado como um diácono. Então, eles falaram aqui, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos nesse serviço. Então, quais são as características de um diácono? Ter boa reputação, ser cheio do Espírito e cheio de sabedoria. E eles são encarregados do serviço de o quê? Ajudar os órfãos e as viúvas. Então, nós tínhamos ali três, três grupos, né? Ou 4 grupos. Então, que eles não podiam ser negligenciados. Você tinha os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os miseráveis, os pobres, eles que necessitavam. Então, você tinha todo um trabalho social para dar suporte. É o que nós chamamos de tzedakah, né? É o termo hebraico para caridade, para justiça social. Então, isso precisa ser feito, né? Então, é um mandamento, é um direito dos pobres. E nós temos que fazer. Só que aí, nesse caso aqui, amados, nós estávamos vendo ali que uma questão da dualidade, né? Que estava havendo o seguinte, estava havendo uma preferência das mulheres, né, ou das viúvas, ou dos judeus, desculpa, dos judeus e as helenices, né, no caso ali, os gentios, ou os, os gregos, os gregos que estavam se convertendo e não estavam sendo assistidas, não estavam recebendo esses mantimentos. Lembrando, queridos, que na época mulheres não trabalhavam, mas não eram remuneradas pelo seu trabalho, né? Ou eram muito pouco remuneradas por esse trabalho. Então, era uma geração que, quando essas mulheres não eram assistidas, elas iam para a mendigância, iam para questão de rua mesmo. Então, os apóstolos estavam falando, olha, gente, não é razoável que a gente deixe o querigma, a pregação da palavra de Deus, para estarmos servindo as mesas. Então, é importante, o que é mais importante para eles naquele caso? Orar, impor as mãos, curar, ou servir as. Então, ali no caso, ele delega, ele libera para esses homens, né, cheios do espírito, cheios de sabedoria, de boa reputação, para fazer esse trabalho muito nobre, por sinal, né? Então eles falaram, nós vamos nos consagrar à palavra e à oração. Então, irmãos, na essência, todos nós somos diáconos, todos nós fomos chamados para servir, e servir com excelência. E só que nesse caso aqui, amados, tinha uma missão, eles não poderiam, a gente chama de custo de oportunidade, né? Enquanto você está fazendo uma coisa, você poderia fazer outra coisa que outro não poderia fazer como você faz, ou como você precisa fazer. Então, delegou ali. Então, mais à frente, a gente vai ver que existe um homem chamado Nicolau, que fazia parte de um desses 7 diáconos lá na frente. Esse homem desvirtua, né? Mas, enfim, nesse período aí, homem cheio do espírito, boa reputação e cheio de sabedoria. Ele que deu origem ali
a, o que dá a entender, né, a doutrina dos nicolaítas, enfim. Voltando aqui. Então, o parecer agradou toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e eles, orando, impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então era algo assim, irmãos, que estava gerando toda uma expressão. Até os sacerdotes estavam se convertendo ali o evangelho. Então isso estava mexendo com os líderes, estava mexendo com a estrutura de religião e religiosidade, estava mexendo com o sinédrio ali, né? Então nós vamos ver essas expressões aí. Então essas pessoas não podiam ficar desassistidas, não poderiam ser desfavorecidas. E aí nós tínhamos poder, palavra, a ação social, né? Pessoas sendo assistidas com alimentos, com as mesas ali, né, sendo trabalhadas ali. Então, os apóstolos, juntos com esses discípulos, desses diáconos, estavam trabalhando de uma forma muito intensa e não tinha como parar, né? Até sacerdotes estavam se convertendo. Na época não chamava evangélicos, não chamava evangélicos. Na época eles chamavam os irmãos do caminho, né? Os do caminho. Nem chamavam de crentes, mas santos, né? Eram santos. Santos em toda a terra ali, e os do caminho. Então, queridos, eles operavam sinais, pregavam a palavra com autoridade, com poder. Ah, os, os religiosos muito raivosos, né? O que aconteceu, amados? Mais à frente, nós vamos ver que esses homens ficaram raivosos ali, né? Arrumaram alguém para levantar um falso testemunho contra Estevão, de que ele estava pregando algo diferente contra os princípios de Moisés. Mas a palavra fala que ele parecia um anjo, o rosto como de um anjo. Ele confrontava com ousadia, mas com muita graça, sabe, assim, diferente de qualquer outra coisa. Então vamos ler aqui. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígio, grandes sinais. Olha aqui, irmãos. Um diácono cheio de graça e poder. Depois você vai ver Felipe, então, meu irmão, cara, tem homens cheios de poder, fazia prodígio, grandes sinais entre o povo. Então, o diácono, ele não é uma pessoa que só está ali para resolver coisas relacionadas ao serviço, mas eles podem ser cheios do poder, cheio de grandes prodígios, cheios de grandes sinais entre o povo. Então, atitude apostólica ali, né? Então levantaram-se, porém, alguns dos que estavam da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, discutiam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, o qual ele falava. Então subornaram homens
subornaram homens e que dissessem: temos ouvido desse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevavam o povo aos anciões, os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio novamente, a esse julgamento lá, né? Apresentaram testemunhas falsas e depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes de Moisés que ele nos deu. Todos estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o de um rosto de anjo. Então, por essa graça, sabe? Ele, ele tinha uma graça para poder bater e também edificar, de confrontar e de amar. Era um rosto, a identidade como a de um anjo, né? Então, nós temos aí algumas chaves poderosas, né? Podemos falar com ousadia, como Estevão. Vai ver, irmãos, muitas vezes nós queremos ser aceito pelas pessoas, né? Ser um boa praça, alguma coisa. Nós vamos entender o seguinte, amados, que à medida que nós vamos caminhando, obedecendo a palavra de Deus, o evangelho, falando com ousadia, nós vamos desagradar muita gente. E aí os apóstolos sempre falavam: olha, nos importa agradar mais a Deus do que a homens. E eram perseguidos, eram apanhavam, iam para a prisão, iam felizes porque eram dignos, eram considerados dignos de sofrer pela causa de Cristo. Quando você se levanta, quando eu e você nos levantamos, amados, tem perseguição, mas o Senhor falou: bem-aventurado os que são perseguidos, os que têm fome e sede da justiça de Deus, né? Justiça de Deus é as coisas no lugar, do jeito que Deus quer. E é isso. Então nós tínhamos aí um conflito na comunidade por conta das esmolas, ou por conta da tzedaká, dessa oferta social. Os apóstolos reconhecem a importância desse serviço, então liberaram, pediram para que fosse escolhido aí 7 homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria, de boa reputação. Nomearam aí esses homens. Crescimento da igreja, até os sacerdotes aí obedeciam à fé. Estevão, o primeiro Marte, aí cheio de graça, cheio de autoridade. Os religiosos se levantaram contra ele por causa de inveja, mas não podiam resistir aí à sua sabedoria. Inventaram falsos testemunhos. Entendem? Você pode estar no caminho certo, fazendo a coisa certa, vão se levantar contra a sua vida um falso testemunho. Nós temos que entender que faz parte do pacote, né? Então, cheio da glória, Estevão parecia como um anjo, né? Então, nós tínhamos aí 4 grupos marginalizados: viúvas, órfãos, estrangeiros, miseráveis. Então, não podia haver uma falha na prática da justiça social, e era uma igreja forte na palavra, forte no serviço, forte nessa questão da vida de Deus, né? Que ela não pode andar fora da justiça, fora do amor e fora do cuidado e da palavra, que ela alcança a todos, ela não pode favorecer alguns e desfavorecer outros. Esse é o princípio aí. Então, a igreja, ela cresce na palavra em ação, no caso que nós chamamos de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, na vida da igreja. Amém? Então, quais são as aplicações práticas para nós aqui hoje?
Precisamos expor a palavra de Deus com fidelidade, sem medo, ter uma vida intensa de oração e intimidade, acolher e cuidar, suprir das necessidades práticas, né, do povo e as nossas em Deus. Agir com justiça, sem favorecer uns e negligenciar outros. Que possamos ser como Estevão, né, falar com graça, com sabedoria, com autoridade, servir com um coração puro e uma fé ativa, prática. E ao falar com graça, o seu rosto, o meu rosto também brilhe como a de um anjo, né? Amém? O reino é prático, irmãos. Ele não é um conjunto de letras, de palavras ou de momentos em que a gente canta louvor, senta no banco da igreja, abre um conjunto de versículos, ora junto e vai embora. Não. É uma vivência, é uma prática. Deus quer que a gente siga. Então, palavras-chave aqui. O que mais te chamou a atenção? Que palavras você encontrou aqui que a gente pode trazer como chaves para a nossa vida? Então, nós temos aqui, que me vem na mente, oração. Que importante aqui que saltou nos seus olhos. Então, dentro desse texto, nós temos oração, nós temos serviço, nós temos, que mais? Palavra. Nós temos aqui também falsos testemunhos. Contra quem prega a verdade. Temos fé, perseverança, avanço. Então, tudo isso dentro desse fidelidade. Então, irmãos, a gente já pode saber aqui que é uma prática, né? Então, sempre quando você for se levantar para fazer algo novo em Deus, cheio do poder do Espírito Santo, os primeiros que vão falar mal são os religiosos, aqueles que estão dentro dessa característica aí debaixo do espírito de religião, de religiosidade, a palavra fala de como os fingidos, os hipócritas, né? Deus não tem compromisso com essas questões, ele tem compromisso com a palavra dele, com a verdade. Então, não podemos ficar com medo dos homens, mas precisamos comunicar a palavra com ousadia. Amém? Dúvidas, sugestões, reclamações? Alguém quer falar alguma coisa? Quem quer comunicar algo que chamou a atenção, quer complementar, quer... Fale agora ou fale depois. O que chamou mais atenção aí nessa palavra? Amém, glória a Deus. Tô forte, sobrenatural, glória a Jesus. Amém. Então vamos orar, né?
É a sabedoria de Estevão, exatamente. É forte. É forte, meu querido, é forte, é forte, é forte. Então já fica com a missão, queridos. Amanhã nós vamos expor aqui Atos, capítulo 7, defesa de Estevão. E queria te desafiar aí. Já leia o capítulo 7, anote algumas coisas que chamam atenção e a gente vai expor amanhã e vai ficar mais claro para você à medida que a gente trazer aqui essa palavra. Esquecemos que seremos perseguidos por causa da verdade, sempre. Então, às vezes a gente fica triste, né, porque existem pessoas que estão se opondo, estão falando que a gente está sendo radical, né, demais, que não é... Que... E aí muitas vezes a gente fica entristecido, né? Como que essa pessoa não entende? Irmão, não vai entender mesmo, e vão falar mal. Tá tudo bem. Vão tacar pedra, vão... Tá tudo certo. Nós dignos de sofrer por causa de Cristo também. Se Deus abrir os olhos dele, amém. Se não abrir, estamos no caminho, né? Então avançar e ter coragem para viver e pregar a verdade, justamente. Então vamos avançando, né? Em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer pela vida e instrumentalidade de cada um dos seus filhos e filhas que estão aqui. Pedir para que o Senhor, Pai, libere unção nova e fresca, Pai. E através da exposição dessa palavra aqui, Senhor, algo muito forte esteja marcado na vida deles. Quando eles passarem o olho novamente nessa mensagem, eles sejam ainda mais fortalecidos, prontos para falar do Evangelho, falar do quanto o amor de Cristo gera, transforma, salva, cura, liberta, ativa essa unção do Espírito Santo que quebra todas as barreiras e que faz com que milagres, sinais, prodígios, maravilhas sejam liberados, pessoas sejam curadas, transformadas, assistidas, amparadas. Sabemos que o Senhor nos chamou para sermos canal de bênção e favor na vida dessas pessoas. Então, que o Senhor, Pai, nos leve aos famintos, os sedentos, os desesperados, que essas pessoas encontrem no Senhor, Pai, a redenção para toda essa situação que eles estão passando e a transformação em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, te louvar e pedir para que essa palavra seja selada no coração dos nossos irmãos e eles possam praticar, Pai, entender o que praticar dentro dessa palavra em nome de Jesus e como praticar. Te agradecemos, amém. Deus abençoe, queridos. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui 6h10. A partir das 6h10, né? E nós vamos fluindo aí em nome de Jesus. E em Jesus' name, let's bora. Deus abençoe, um ótimo dia, bom trabalho. Tempo de avançar, crescer e avançar em nome de Jesus.